Vamos começar o nosso estudo? Bom dia, bom dia, bom dia! Sexto ano! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galerinha, às vezes a minha imagem ela pode dar uma travada aí por questão de internet, mas desconsiderem, eu peço a compreensão de vocês, tudo bem? O importante é que vocês ouçam, beleza? A internet não tá das melhores, né? Tá um pouquinho instável, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aqui na minha explicação. Nós temos um conteúdo agora, nós iniciaremos um conteúdo de extrema importância, que é o artigo de opinião, ok? Ele é muito importante, muito mesmo, e eu gostaria que vocês anotassem as palavrinhas-chave. Nós estudamos o resumo, vocês sabem como realizar um resumo, então eu gostaria que vocês anotassem aí todas as informações que vocês conseguissem. Ah, professora, não entendi. Depois vocês podem assistir o vídeo novamente. Tudo bem? Tudo bem? Vamos começar? Tudo pronto? Preparado? Golinho na água? Tomem um golinho de água aí. Vamos que vamos, galerinha. Podemos começar? Página 31, capítulo 14. Página 31, capítulo 14, galera. Vamos lá? Estão me ouvindo bem, né? Como eu falei, a internet ela tá um pouquinho instável, ela pode dar uma travada um pouquinho na minha imagem, mas o importante é que a voz saia, tá? Que vocês ouçam aí a minha explicação, tudo bem? Peço até desculpa mas nós somos reféns da tecnologia neste momento, tá? Vamos lá. O que é um artigo de opinião, professora? Pois bem, o artigo de opinião, galerinha, ele é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo. Tá, mas professora, o que é um texto dissertativo ou argumentativo? É um texto que ele vai expor dos argumentos, nós vamos trabalhar a argumentação, tá bom? Não vou me adentrar muito em relação ao texto dissertativo ou argumentativo, que nós estudaremos mais adiante, tá? Mas eu quero que vocês coloquem aí, artigo de opinião, escreva do ladinho aí do artigo de opinião. Apresenta ponto de vista, não é o dele, é o meu ponto de vista. Eu que estou escrevendo o artigo de opinião, é eu que vou expor a minha opinião. Tudo bem? Tá? Coloquem aí. Ponto de vista. Em relação ao quê, professora? Sobre um determinado tema. Geralmente, temas da atualidade, de interesse coletivo. Tudo bem? Estamos iniciando capítulo 14, página 31, tá? Página 31, capítulo 14. Todos localizaram aí? Belezinha. Então, artigo de opinião é aquele texto do tipo dissertativo ou argumentativo, onde nós iremos expor a nossa opinião sobre um determinado tema. Esse tema, galerinha, ele sempre vai ser de interesse coletivo. Ele sempre será um tema que está aí ocorrendo na atualidade. Vai abordar temas da atualidade. Belezinha? Até aqui tudo bem? Então, se eu perguntar para vocês agora, o que é um artigo de opinião? Vocês saberão me responder? Dê um joinha aí. É um texto que irá expor o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista sobre um determinado tema, através de argumentos. Tudo bem? Galerinha, a argumentação no artigo de opinião é um principal recurso que nós iremos utilizar. Ou seja, é uma característica para nós persuadir. O que é persuadir, professora? É
convencer o leitor, tá? Sobre um determinado posicionamento. Tudo bem? Então, eu irei expor o meu ponto de vista sobre um determinado tema. Para isso, eu preciso argumentar. Eu preciso, não é simplesmente eu falar assim, ai, essa xícara contém café e é bom. Eu não posso simplesmente falar isso. Eu tenho que argumentar, usar desse recurso para convencer a você de que é gostoso tomar um café dentro de uma xícara. Quais são os benefícios do café? Por que que o café é bom? Trazer os pontos positivos de tomar um cafezinho de manhã durante uma aula. Ah, galerinha, entre uma aula e outra. Isso aí. Então, é minha opinião, galerinha. E eu vou tentar convencer vocês sobre a minha opinião. E eu preciso argumentar. Se eu falar assim para vocês, se a gente fizer uma pergunta aqui, a gente vai fazer colocar uma temática aí, né? Se eu perguntar para vocês, qual é o professor preferido de vocês do sexto ano? Vários alunos terão aí professores diferentes. Aí vocês irão, aí tem aqueles que, eu não sei qual que é o meu professor preferido, né? Aquele professor não é preferido. De repente, nós gostamos de todos os professores, mas aquele professor que você mais identifica, aquele professor que você consegue, né, se identificar. Eu gosto mais do professor X, porque o professor X é assim, 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 assado, no seu ponto de vista. Aí o outro vai falar, eu gosto do professor Y. Y não, porque tem professor com Y. Eu gosto do professor W, porque o professor W é assim, 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 assado, tá? Então, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem os seus argumentos para convencer o outro. Isso é o artigo de opinião, tudo bem? Então, nós temos que ter muito cuidado, temos aí, gente, que termos responsabilidade diante dos nossos argumentos, tá? Tudo bem? Em relação... Mas é só Gente, esse exemplo que eu dei do professor preferido é só hipoteticamente em relação ao uso dos argumentos. Porque no artigo de opinião, a temática é coletiva, é temas da atualidade que está acontecendo aí no nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade, no nosso cotidiano, ok? Só foi um exemplo hipotético em relação à argumentação. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, galera, nós vamos utilizar o argumento como principal recurso aí diante o nosso artigo de opinião, tá bom? Nós vamos expor a nossa opinião e vamos utilizar dos argumentos para tentar convencer você, tá? O leitor. Tudo bem? Galerinha, onde que nós encontramos os artigos de opiniões aí? Nós podemos encontrar aí nas televisões, né, nos meios de comunicação em massa. Então, na televisão, rádio, né, na internet, jornais e revista. Quando eu falo internet, é porque quando nós temos aí revistas e jornais, nós não temos apenas o conteúdo físico, tá? Nós temos o conteúdo online também. Então, hoje, revista e jornal, nós temos físico, que é aquele que nós compramos na banca e temos o contato, tá? Nós temos o contato aqui, né? Eu pego e eu tenho um online, que é aquela assinatura que eu posso, né, assinar a revista ou jornal e ter aí e ter a utilização desses recursos, ok? Então, toda vez que eu falar revista e jornal, lembrem que nós temos o conteúdo, né, online e nós temos o físico, tudo bem? Então, o artigo de opinião, galerinha, ele está relacionado no meio de comunicação em massa, que não é somente revistas e jornais físicos e online. Nós temos também a televisão, nós temos rádio, tudo bem? Galerinha, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Galerinha, até aqui tá tudo bem? A internet está bem estável, galera. Eu peço a compreensão de vocês, tá? Então, eu gostaria de saber, vocês
Tem alguma dúvida até aqui? Antes de nós entrarmos nas características de como elaborar aí o artigo de opinião. Tem alguma dúvida? Não? Gente, eu estou esperando um pouquinho porque a imagem está bem atrasada, né? Mas, infelizmente. Se alguém tiver alguma dúvida, depois nós iremos aí elucidar melhor, tá? Tudo bem? Eu gostaria que vocês realizassem, caso tenha alguma dúvida, escrever, tá? Escreva no nosso bate-papo aqui, tá bom? Não ligue o microfone não, tá bom? Escreva aqui, tá? Tudo bem? Eu gostaria que vocês ligassem o microfone de vocês. Alguém está com o microfone ligado aí? E está dando interferência, galerinha. Continuando. Bom, até aqui parece-me que todos entenderam, né? O que é o artigo de opinião, né? A questão da argumentação, que nós temos que argumentar, expor o nosso ponto de vista através da argumentação. Os meios que veiculados são jornais, revistas, né? Tanto físico quanto online, televisão, rádio, tudo bem até aqui, né? Belezinha, galera. Agora, meus amores, nós vamos falar um pouquinho das características, tá? A característica, gente, esses tipos de textos, eles serão escritos em primeira e terceira pessoa, tá? Nós podemos, não fica só regrado em um só, tá? Não fica regrado em um tipo só, tá bom? Tudo bem, galerinha? Vamos lá. Nós temos também, meus amores, o uso da argumentação, como eu falei. Então, nós vamos argumentar. Argumentar, gente, é sempre... Por que nós temos que argumentar? Porque nós temos que comprovar. Não é simplesmente a minha resposta é sim e pronto. Eu não posso responder sim ou não e pronto. Não, nós temos que argumentar, né? Nós temos que tentar convencer o outro da nossa opinião ali. Para isso, eu preciso argumentar. Se eu falar assim, eu estou aqui utilizando o nosso celular como microfone e ele é uma marca. A marca X, né? Eu vou falar, galerinha, quando vocês forem comprar um celular, compre este da marca X. Eu gosto muito. É minha opinião. Gente, estamos falando hipoteticamente em relação aos argumentos, tá? Aí eu não posso simplesmente falar, ele é bom. Não, galerinha, ele tem uma memória boa de tantos gigas, a câmera dele, a bateria dele. Eu vou começar a falar aqui sobre os pontos positivos que ele tem. E até o momento eu não encontrei os pontos negativos. Ele nunca me deixou na mão. É uma ferramenta de trabalho. O processador dele é ágil. Então, eu vou tentar convencer vocês de que esse celular, ele é bom. Às vezes, você está na dúvida em relação a algum celular. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar te convencer a comprar este celular. Através do quê? Através de argumentos. Tudo bem? Eu vou expor os meus argumentos de que este celular é bom. Tudo bem? Então, é isso que é o argumento. A finalidade do argumento é você expor ali, né? É você trazer conceitos, é você trazer algo para dar sustentação à sua opinião. Eu não posso simplesmente falar, este celular é bom porque é bom. Simplesmente não dá para falar assim, tá? Agora eu tenho que, olha, esse celular é bom. E eu vou usar todas as minhas atribuições positivas e dizer que este celular é bom, tá? Ele é fininho,
ele não é grande, as letras dele são excelentes, né? Então, eu vou utilizar dos meus argumentos para convencer você de que esse celular é bom. Tudo bem? Então, é isso que é o artigo de opinião, tá? É esse que é o artigo de opinião. Belezinha? Belezinha, galera? Conseguiram entender aqui em relação ao artigo de opinião? Até aqui, nós temos um artigo que vai trabalhar o texto tipo dissertativo argumentativo. O texto ele é utilizado em primeira e terceira pessoa. Nós vamos utilizar dos argumentos, tá? E da persuasão, que é o convencimento. Eu vou convencê-los de alguma temática. A temática sempre do artigo de opinião, galera. Gente, quando eu trago exemplos, são hipotéticos, tá? Agora, no artigo de opinião, os temas são relacionados ao nosso cotidiano, o tema da atualidade, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui os nossos estudos, tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Peraí. Gente, meu computador tá bem... Calma. Calma que vai dar certo. Ele tá bem demoradinho aqui, hein? Eu tô utilizando um computador um pouquinho mais antigo, tá? Então, gostaria um pouquinho dessa compreensão. O meu computador mais novo está na assistência técnica, tá? Então, por esse motivo, eu utilizo computador, eu utilizo de celular e eu tenho a nossa coordenadora aqui presente para gravar a nossa aulinha, tá? Então, é isso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Duda colocou aqui. Ô, professora, me desculpe pelo grande atraso. É que minha internet não tá boa, então, se eu... Tá. Belezinha. Vamos lá, gente. Continuando nossos estudos, estamos falando um pouquinho da característica, não é mesmo? Então, sabemos que o artigo de opinião, ele é um texto escrito em primeira e terceira pessoa. Nós temos a questão da argumentação, a persuasão, ou seja, eu vou convencer você da minha opinião. Através do quê? Como que você vai fazer isso? Através dos meus argumentos. Olha só, quando vocês querem sair para brincar, né, para jogar um videogame, e vocês pedem para a mãe de vocês, mãe, eu posso ir brincar, eu posso jogar um videogame, e ela fala não. Aí o que vocês vão, alguém de vocês pode, mãe, mas eu já fiz a minha tarefa, eu arrumei meu quarto, eu joguei o lixo, né? Então, vocês aí irão argumentar com a mãe de vocês. Isso é um argumento. Belezinha? Tudo bem? É isso, galera. O argumento ele é muito importante, tá? Tudo bem? Então, gente, nós temos aí, lembrando que nós temos o artigo de opinião veiculados no meio de comunicação, tá? Veiculados no meio de comunicação. E nós temos o artigo de opinião aí, que vai possuir uma linguagem simples, clara, objetiva. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Ela pode trazer aí assuntos subjetivos, né? Ela pode trazer aí alguma característica subjetiva. Mas na maioria das vezes, galerinha, essa característica, ela é mais clara e objetiva. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Gente, vocês estão me ouvindo? Que a minha internet aqui no computador, ela deu uma travada aqui. A imagem... A gente consegue ouvir, professora, mas nós não estamos te vendo. Qualquer coisa, por gentileza, pode abrir a imagem do seu celular. Porque travou aqui, o computador travou, tá? Eu vou abrir a imagem do meu celular, então. Aí vocês... Aê! Olha que coisa boa a gente ter dois equipamentos ali, né? Travou um, mas a gente tá aqui no outro. Olha só, gente. Vocês têm uma professora Gema. Olha só. Gema. Só? Se uma dá trabalho, imagina duas.
Vamos lá, meus amores, prosseguindo aqui o nosso conteúdo, tá? Então, meus amores, nós temos aí, estamos falando da característica, tá? Então, além de nós podermos escrever o texto em primeira e terceira pessoa aí, nós também temos a argumentação e a persuasão. Galerinha, o texto de artigo de opinião, geralmente, são assinados pelo autor, tá? Geralmente, eles são assinados pelo autor, tá? Nós temos uma linguagem simples, objetiva e, às vezes, subjetiva, tá? Mas, geralmente, os artigos de opinião, eles estão mais simples, tá? Com a linguagem mais simples e objetiva, tudo bem? Nós iremos abordar os textos aí da atualidade, tá? Nós iremos abordar os textos aí da atualidade e nós também temos que ter uma consideração em relação ao título, tá? Que o título, gente, eu sempre falo que o título, em qualquer tipo de texto, ele é muito importante, porque ele vai chamar a atenção do leitor. Então, nós temos que ter um texto, um título bem provocativo ali, que provoca um impacto ali no leitor, tá? Tudo bem até aqui? Certinho? Certinho, galera? Alguém tem alguma dúvida até aqui, meus amores? Eu gostaria aí que vocês... Eu gostaria aí que... Gente, caiu a internet aqui do meu computador, mas tá tudo certo, né? Graças a Deus nós temos o celular aqui e a Rosana. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu gostaria que vocês expressassem a dúvida de vocês. Vocês estão entendendo? Eu vou chamar aqui, gente. Duda, Wagner, Rebeca. Eu tenho aqui, ó, Moto G7. Eu gostaria que vocês assinassem. Desse um joinha se vocês estão entendendo. Galera, às vezes eu sinto que eu estou sozinha na aulinha com vocês. Dê um joinha aí para Pro. Miguel, Mariana, Matheus, Lucas, Bia, Pedro, Giovana, Nicolas. Dê um joinha aí, meus amores. Só para eu ver aí um joinha que vocês estão entendendo, que sabe, que vocês estão compreendendo, não tem dúvidas. Eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, vocês podem falar, meus amores, tá? Pode falar que eu estou aqui para ajudá-los, para auxiliar vocês da melhor maneira possível. Professor, eu não entendi. Não tenha vergonha, galerinha, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do outro colega, tá? Então, eu não quero que vocês deixem passar qualquer dúvida. Tudo bem? Tá, Mariana, mas eu sei que você tá aí. Tudo bem. Então, meus amores, vamos lá. Continuando aqui o nosso raciocínio, tá? Então, nós vamos ter essas características, tá? Uma linguagem simples, clara, objetiva. Nós temos um título aí bem provocativo. Tudo bem? Nós temos aí, galerinha, o uso da argumentação, da persuasão, o texto escrito em primeira e terceira pessoa. Geralmente são textos assinados pelo autor, ok? Tudo bem? Vamos lá. Professora do céu, mas como que faz, né? Qual que é a estrutura do artigo de opinião aí? Eu tenho uma dificuldade, né? Galerinha, tranquilo. Bem tranquilo, tá? Nós, como qualquer outro tipo de texto, nós temos aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Nós temos aí, gente, a introdução, ela vai apresentar um tema que será discorrido durante o artigo todo. Então, nós vamos apresentar o tema. Eu sempre falo que a introdução, ela sempre vai trazer, né? Ela vai abordar a temática do assunto, tá? Do tema. O desenvolvimento, galerinha, é aí que tá a cereja do bolo. É nesse momento que você vai expor a sua opinião. É nesse momento que você vai utilizar de todos os recursos para convencer o leitor da tua opinião, tá? E na conclusão, galera, você vai finalizar o artigo com a apresentação de todas as suas ideias, tá? Para solucionar o problema. Professora, e se no caso o meu artigo não é um problema, eu não tenho um problema, são somente pontos positivos, aí você finaliza com a tua ideia, ok? Professor, ele tem alguns pontos, algumas considerações negativas, né, em relação a alguma temática aí.
né, importante do nosso cotidiano, né? Então, vocês podem apresentar a solução do problema, né? A possível solução do problema na conclusão. Tudo bem? Galerinha, como que nós iremos fazer? Elaborar. Primeiro, não podemos argumentar de algo que eu não conheço. Então, eu quero que vocês acompanhem na página 31 aí, que eu já vou explicando para vocês. Olha só, a proposta 1 é a seguinte. Acompanhem comigo aí, agora, tá? A proposta 1, ó. Leia o trecho da Constituição Federal. Eu tenho o artigo 205 que fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Veja só, eu tenho um artigo falando sobre a educação, né? Que é um trechinho, né, da Constituição Federal. O que pede a proposta 1? Que eu vou deixar como tarefa. Anote aí, tarefinha. Tarefinha. Agora você vai escrever um artigo de opinião sobre a educação na infância. Imagine que seu texto será publicado no caderno infantil no jornal de sua cidade. Então, sabemos que nós temos que escrever uma linguagem muito clara, uma linguagem muito objetiva, porque esse nosso artigo será publicado no caderno infantil, no jornal de nossa cidade, tá? Então, nós temos que o quê? Entender, nós temos que compreender. Então, meus amores, primeiramente, o que eu gostaria que vocês fizessem? Artigo de opinião, nós temos que saber da temática. Então, vocês irão pesquisar com muita responsabilidade em relação ao artigo de opinião, tá? Então, pesquisem o tema aí, tá? Coloquem, né? Peça ajuda aos pais, não tem problema, né? Leia alguns outros artigos de opinião que fale sobre a educação na infância, tá? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem com muita responsabilidade acerca desse tema, dessa temática, tá? Para isso, vocês irão utilizar de bons argumentos, mas através de bons argumentos eu preciso ter um certo conhecimento, não é mesmo? Vocês não podem me convencer de que jiló é ruim se vocês não provaram o jiló, tá? É uma opção de vocês, é uma escolha de vocês, mas vocês não podem falar que é ruim por ouvir falar, né? Porque o primo de vocês, porque um amigo de vocês comeram, falou que é ruim, aí vocês vão falar para mim que é ruim porque o fulano falou. Não, não é assim. Vocês precisam saber. É vocês que têm que conhecer sobre a temática. Então, a argumentação, galerinha, ela é muito importante. Então, eu quero que vocês guardem bem, porque nós iremos utilizar muito esse texto dissertativo argumentativo, esse tipo de texto dissertativo argumentativo, né, nos próximos anos. Nós iremos conversar muito sobre esse gênero textual. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre a educação infantil, sobre a educação na infância. Como que está, né? Como que hoje em dia, em relação à pandemia, essa questão da educação na infância, como que ela está sendo? Então, para isso, eu preciso que vocês pesquisem na internet, em sites confiáveis, tá? E vão elaborando o artigo de vocês. Leiam outros artigos também para vocês se inteirarem aí na temática, na estrutura também, tá? Então, vocês precisam buscar, gente, ler muito sobre a temática para vocês terem argumentos aí, tá? Então, é muito importante que vocês sustentem o artigo de opinião de vocês através de bons argumentos convincentes, beleza? Tudo bem até aqui, galera? Eu vou deixar essa proposta como tarefinha, bem gostosa. Não é, gente, difícil, tá? Não é difícil. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um slide que traz um exemplo de um artigo de opinião, tá? Então, gostaria de trazer aqui
Olha só. Observem bem aí. Eu tenho um artigo de opinião que fala o seguinte, ó. Não há a menor dúvida de que a tecnologia tornou as distâncias mais curtas, assim como nos deu muito mais tempo. Hoje, resolvemos todos os problemas de trabalho dentro das nossas casas, sem precisarmos ir ao escritório. Basta ligar o celular, abrir o notebook e pronto, tudo resolvido. Mas será que vale a pena transformarmos nossas casas em escritórios? Será que o objetivo de toda essa tecnologia para que ganhamos mais tempo? Para gastá-lo com mais trabalho? Então, gente, nós temos um artigo de opinião aqui, onde ele está retratando a questão da tecnologia, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Além da pesquisa, galera, eu quero que vocês discorram sobre a argumentação de vocês, tá? Lembrando, meus amores, uma dica, tá? Toda vez que nós realizarmos uma pergunta dentro de um texto, é muito importante que nós venhamos responder essas perguntas, tá? Vocês viram que esse é só um exemplo de um artigo de opinião? Eles nos traz vários questionamentos aí para nós refletirmos. Mas, de fato, um artigo de opinião, além de eles elaborar uma pergunta, é muito bom que vocês respondam para persuadir o leitor, tá? Então, vocês irão responder as perguntas que vocês... A pergunta sempre quando vocês elaborarem aí uma pergunta dentro de um texto, é para mover uma reflexão, tá? Mas vocês podem deixar a pergunta como algo reflexivo aí, né? Algo aí para o leitor ter uma certa reflexão. Mas como vocês querem aí que ele compre a tua ideia, é muito importante vocês responderem através da opinião de vocês, utilizando de argumentos. Tudo bem? Mas essa